gente tem que preencher formulário de responsabilidade, sabendo dos riscos de temperatura lá e tudo mais, de vida selvagem. Então, tudo isso vai ser enviado para o governo do territórios do noroeste do Canadá, para a gente ser aprovado para entrar lá. Ou seja, são 20 minutos de voo de Yellowknife. É uma distância considerável de Yellowknife, que já é onde o vento faz a curva. Pois é, mas para a gente entrar em Yellowknife, que fica no território do noroeste, no Canadá, a gente precisa de todos esses formulários. E a gente só vai conseguir entrar porque a gente vai pro hotel. E para ir pro hotel precisa de outro avião, que é isso que o Maurício está falando aí. É longe de Yellowknife, é um lugar bem inóspito. E a gente está assinando esses termos de responsabilidade, estilo Svalbard, né? É um território que tem urso, é um território que faz temperaturas extremas, menos 30, menos 35, com sensação bem pior, né? Então, eles querem ter certeza de que você está indo bem preparado, com as roupas certas e tudo mais, para não morrer congelado por lá. E eles não se responsabilizam se isso acontecer. Eles não tomam responsabilidade, você está assinando um termo dizendo que se você rodar lá, a responsabilidade é sua. Inclusive, um desses formulários eu tive que preencher dizendo que eu estou levando roupa apropriada e que quando entrar no avião, o comandante ele vai pedir, a gente tem que já estar trajado de acordo com o ambiente. Então, é isso aí. Vamos lá. A primeira parte já está pronta. A gente está aqui em Los Angeles, arrumando tudo, que hoje começa mais uma etapa da viagem. Para quem prestar atenção nos vídeos e olhar desde o começo, a gente só tinha essas 3 malas. Conta aí quantas foram mais. Essa. A gente veio com 3 grandes e 2 pequenas. 2 pequenas. E agora a gente tem mais 2 grandes. 2 monstras. A gente está com 7 malas. A gente tem direito a mais uma, graças a Deus. Mais uma 8ª. Mas vai, viaja pro calor e depois pro frio. Olha aí, é tudo por um bom motivo. Vai, amor, explica. Não é bugiganga só que a gente comprou. Então, essa é a parte ruim de você fazer uma viagem com uma diferença de temperatura absurda, né? A gente fez uma viagem pelos Estados Unidos no calor, entre aspas, no calor, né? 10 graus, 5 graus, com sol. Então, parte dessa bagagem que é para o calor e a outra parte dessa bagagem é para a temperatura extrema. Menos 20, menos 30. E esse equipamento para temperatura extrema ocupa muito espaço. Então, não tem segredo, não tem milagre para você fazer uma viagem com essa diferença de temperatura toda. Vai acarretar nisso aqui. Uma bagagem gigantesca, tirando as porcarias que a gente comprou, né? Souvenir e tudo mais. Agora não tem jeito. Então, o bom, né, da galera aí que curte viajar e tudo é manter o olho aberto aí no programa de milhagem da sua companhia e ver os status que você consegue, porque através desse programa de milhagem você pode ter milhares de benefícios. E um deles é carregar mais um monte de mala sem pagar nada e ter acesso à sala VIP, etc, etc, etc. E a partir de hoje, a viagem muda de cara, então vamos embora aí para o aeroporto, que o negócio hoje vai esfriar. Chegou a hora aí da gente se despedir dos Estados Unidos. Hoje a gente tem essa missão aí, ó. Trocar de país com 7 malas, sendo que 5 enormes e 2 pequenas. Então vamos, que hoje o dia vai ser duro, hein? A gente precisou pegar um Uber um pouquinho maior do que o normal. Cadê as malas? Ai, tem que ir pra não chorar. Olha, nós ficamos nesse hotel aqui, ó, pertinho do aeroporto e a gente não recomenda. Jesus Cristo. Não fiquem. Estamos aqui carregando as malas. Já estamos aqui
no lounge da American Airlines aqui em Los Angeles. Graças a Deus, tudo certo. Conseguimos fazer o check-in com 5 malas grandes e as outras 2 de mão estão aqui com a gente, então deu tudo certo. As nossas malas já estão despachadas e agora a gente tem aí 2 conexões, uma conexão, né? 2 voos, um aqui em Los Angeles e o outro em outro lugar aí. Então a partir de agora começa uma nova jornada aí que vocês vão ficar sabendo em breve. E não vai ser uma jornada fácil. A temperatura vai esfriar e muito. E a gente está bem preparado. Então vamos que os próximos capítulos vão ser gelados. Acabamos de chegar aqui em Dallas, nos Estados Unidos, e agora a gente tem uma conexão grande aí de 4 horas, então vamos para a sala VIP, dar uma descansada e aguardar aí o nosso próximo voo. Vamos lá. Olha, a gente acabou de chegar aqui no aeroporto de Dallas, são 5 da manhã. E já tá preparada aqui a mesa de café da manhã da salinha. Então, a gente vai comer aqui mesmo. Tem de tudo, cereal, frutinha, ovo. Aqui a parte do waffle. Olha, você consegue também montar seu omelete, sua waffle, tem de tudo. Donuts. E um cafezinho para dar aquela acordada, porque a gente ainda tem mais 4 horas aqui na sala e mais 5 horas de voo. Quase na hora de embarcar para o nosso voo em Vancouver. O processo de entrada aqui foi bem surpreendente. A gente ficou 20 dias nos Estados Unidos, né? Então a gente simplesmente foi liberado rápido e rasteiro. Não fizemos teste, não fizemos nada. E as 7 malas estão aqui. Graças a Deus, porque se alguma mala dessa ficasse, principalmente as de frio, a gente ia sofrer, hein, amor? Pois é. Então a gente... Eu não sei se foi sorte, eu não sei o que foi, mas deu tudo certo. As bagagens estão na mão, os equipamentos estão na mão e a partir de agora uma nova etapa dessa viagem vai começar. Então vamos descansar um pouquinho hoje, que amanhã... Maurício vai voltar às origens. O carro que a gente alugou chegou. Olha aí. Uhul! Wrangler! Vamos deitar os bancos do Wrangler para poder caber todas as malas. Ai, ai. Partiu? Vambora? Olha aí. De volta ao velho Jeep. Vamos nessa. I've been high, I've been low, I've been chasing all the things I never had before. All the way down by the river, I found a place where I can drown the old you. And when you look on the horizon, what you see is what you get. A sparkle in a diamond,
and the southern sunset. Bom dia aí de Vancouver, British Columbia, Canadá. Acordamos agora, estava exausto da viagem e são 11 horas da manhã, muita chuva aqui, tá frio, mas não tá nevando. E o nosso plano hoje é iniciar aí mais uma road trip aqui pelo Canadá. E nosso destino de hoje é a vilazinha de Whistler, uma estação de esqui aqui próxima a Vancouver, mais ou menos aí 2 horas de viagem. Então a gente vai procurar um lugar para tomar café aqui e vamos seguir aí para a nossa primeira parada aqui no Canadá. Vamos lá. Dia de deslocamento de Vancouver para Whistler. E olha a chuvinha aí. Estilo São Paulo. I didn't know what I was doing wrong. All the things I had going on. I didn't know it could be that strong. Just let it go and carry on. A gente está a 30 quilômetros desse lugar aqui que dizem, né? A gente não conhece, dizem que é muito bacana. A gente saiu de Vancouver com muita chuva, frio, mas aquele friozinho meia boca, né? Chovendo muito, parecendo até São Paulo. E agora o negócio começou a melhorar. Já estamos aqui com -1. A gente estava na expectativa aí de parar com essa chuva e começar a ver neve, né? Que a chuva realmente é muito chata. E agora sim começou a nevar. A temperatura baixou de 0 e começou a nevar. A temperatura caiu para -1. A gente já consegue ver os floquinhos de neve, a estrada já tá branca. Muito lindo. Então é isso que a gente quer, né, amor? A gente veio pra isso. Veio pra cá pra isso, pra pegar neve, tomar um vinho, comer um fondue. E hoje nosso dia vai ser na vilazinha de Whistler. Se Deus quiser, vai estar muito frio. Tomara. Agora o negócio vai ficar bom. Começou a nevar, a temperatura já está aqui em torno de -1, -2. E o nosso plano é alcançar aí o -30, se possível, -35. Mas isso daí já é uma outra história, falta bastante, então vamos que vamos. I've been up, I've been down, I've been taking chances that I never took before. All the way up on the highest mountain, I found a place where I can drop the old view. And when you look on the horizon, what you see is what you get. A sparkle and a diamond and the southern sunset. Oh, I didn't know what I was doing wrong. All the things I'd going on. I didn't know it could be that strong. Just let it go and carry on. Estamos chegando no nosso hotel. É aqui que a gente vai ficar essa noite. E se caso amanhã o dia estiver bom de novo, a gente fica aqui mais uma noite. Chegamos. Fairmont Chateau Whistler. Olha aí o Maurício super preparado, com teninho de tecido. Já molhou o pé inteiro. E vamos descarregar as nossas malas. Chegamos em Whistler. E aí, encharcou o pé? Já tem que trocar meu sapato, né? Comecei mal. Aí, ó. Vamos descarregar. É aqui que a gente vai ficar essa noite. E pode ser que a gente fique mais uma noite. Tudo depende do tempo.
melhor jeito de tomar uma água gelada é colocar ela para fora. Aqui, ó. A gente abre a porta. Coloca ela aqui, ó. E na volta a gente vê como é que ela tá. Acabamos de chegar aqui no hotel. Ai, que saudades que eu tava de passar frio. Já estamos saindo. Deixamos as malas, já vamos sair aqui na neve e comer alguma coisa, conhecer a vila. É a nossa primeira vez aqui em Whistler. Não, a minha é a segunda vez, mas eu vim aqui, era muito pequenininha, então não lembro. Pois é, eu nunca tinha vindo, então vamos lá conhecer a vila de Whistler, aqui no Canadá. I didn't know it could be that strong. Just let go and carry on. I didn't know what I was doing wrong. All the things I'd going on. Didn't know it could be that strong. Just let go and carry on. A gente tá passeando aqui na vilinha de Whistler. Tá uma passeadinha porque a gente tem uma reserva para jantar em um lugar de fondue. Vamos comer um fondue hoje. E estamos aqui agora pegando um pouquinho de gelo, né? Um pouquinho de neve. E conhecendo aqui as lojinhas, o centrinho aqui de Whistler. E agora a gente vai pegar o carro e vai para esse restaurante. I didn't know it could be that strong. Just let go and carry on. I didn't know what I was doing wrong. All the things I'd go